Um diálogo lá que houve, uma conversa que houve em Moçambique, dizia Marabente, porque um dos criadores era muito, gostava muito de dançar por aí. É um encontro de raças que eu vejo quando eu vou no Marrabenta. Marrabenta é um gênero musical, é da região sul de Moçambique. Teve sua origem entre os finais dos anos 60 e 70. Fala de amor, fala da vida social dos moçambicanos. Ponto de partida na Universidade Eduardo Mondlane, com a reunião de alguns brasileiros, com muitos outros moçambicanos residentes na província de Maputo, com um interesse em comum de fazer um trabalho. Acabou desenvolvendo um projeto que é o MOS Brasil. Nós acabamos instituindo o projeto, fazendo um caixa, tendo um orçamento que precisava ser aplicado, precisava de um feedback social, um retorno, e as demandas eram emergentes e pensamos, por que não? Por que não aplicar e não trabalhar em dois eixos, do cultural para o eixo social, responsabilidade social, um trabalho social direto, e que construímos uma casa para uma família Ponza, brasileiros e moçambicanos colocando a mão na massa, pensando maneiras de construir a casa, que era uma emergência pontual. Esse projeto não pode acabar e ele tem que seguir, ele vai seguir no Brasil, que é tão emergente, se não mais, ter um centro cultural que faça referência a Moçambique. Para servir como um ponto de conexão de vários artistas e várias produções artísticas entre as duas cidades, que é Maputo e Pelotas, porque não de Moçambique inteiro. Aí no Brasil, em Pelotas, essa é a nossa cultura africana. Marrabenta para mim é entrega, doação e luta para que a gente tenha no futuro um mundo cada vez melhor, com menos preconceito e desigualdade entre as pessoas. Um espaço de grande importância na cena cultural da cidade, está revolucionando, está movimentando, causando integração entre músicos de várias tribos, de vários estilos. Aqui não tem coligação partidária, não tem coligação universitária, aqui é uma conexão de comunidade com comunidade e de etnia com a etnia africana. Esforço coletivo que vem mudar o cenário cultural pelotense, trazendo ele de volta para suas raízes. Muito pela história de Pelotas, pela população negra que nós temos num índice enorme, por ser a cidade mais negra do Rio Grande do Sul e uma das mais negras do país. Mesmo sendo capixaba, que é perto da Bahia, lá no Sudeste, foi aqui no Rio Grande do Sul, em Pelotas, que eu tive acesso de fato à cultura negra e de fato me identificar como uma negra. Dentro do centro consigo ter esse acesso, consigo ter essa identificação com as outras irmãs e fomentar a luta pelo feminismo negro. Fortalecimento das lutas do movimento negro, de não ser apenas um espaço com atividades, mas ser um espaço também de formação, um espaço de fomentação, acima de tudo. O que nós temos hoje contado dentro das nossas escolas
não é o que realmente é projetado na vida cotidiana de cada negro, de cada negra nessa cidade e nesse país, que é o conhecimento de si, dos outros, para que a gente possa estar construindo e fortalecendo uma identidade negra aqui na nossa cidade. Eu aprendi muito mais em minutos de conversa sobre a África do que em anos na escola. A diversidade que existe. Por exemplo, dentro do meu país, em Cabo Verde, tem um crioulo. O crioulo que é a nossa língua materna, mas até ainda ela não foi oficializada. Por quê? Porque tem 9 ilhas que é habitada e todas elas têm uma variante do crioulo, sabe? E para oficializar, qual a gente vai oficializar? Será que é a língua crioulo de Santiago? Bandido de Santiago? Ou será que é eleição inocente? E aí, existe sempre esse conflito, sabe? E por isso, só para vocês terem noção, dentro desses 10 pedacinhos de terra que vocês estão vendo do oceano, existe esse conflito, essa diversidade. Conflito não, essa diversidade. Imagina dentro dessa dimensão que é o continente africano, sabe? Eu aprendi que coisas que eu nem imaginava que era da cultura afro, né? Que tá tão enraizada na nossa cultura brasileira que eu nem imaginava que isso existisse, que fosse desse jeito e não do jeito que a gente ouve na escola. Que a gente possa estar contando as nossas histórias, falando da nossa gente, mostrando que o nosso povo, não só aqui nessa cidade, mas no nosso estado, no nosso país e todas as outras regiões do mundo, né, são importantes para que a gente possa estar nos reconhecendo e nos fortalecendo ao mesmo tempo. Se a gente podemos ter um lugar, nós poderemos ficar tranquilos, sem nenhuma prescrição. Projeto Imigrantes, que acaba dando direitos civis para os imigrantes africanos, assessoria jurídica, assistência social, assessoria psicológica e uma série de outros recursos, inclusive ensino de língua portuguesa, inclusive um dos frutos práticos desse trabalho com os imigrantes africanos que o Marrabenta tem feito tanto uma organização, um suporte organizativo, político para esses imigrantes. Fizemos já 2 audiências públicas, por exemplo, para discutir a questão da perseguição que eles têm sofrido pelas autoridades, pela polícia, que muitas vezes coloca eles como ilegais, mas não, eles são legais aqui. Resistimos lutando, resistimos agregando mais pessoas, numa construção coletiva que não tem dono, não tem caras e que segue de portas abertas, para que essa conexão importante e necessária ela siga se fortalecendo, para que cada vez mais africanos venham para o Brasil e que um dia consigam, quem sabe, realizar o sonho e essa visão ainda um pouco onírica que eles têm do Brasil como um país democrático, um país que respeita a diversidade, um país aberto, um país que racismo é um insulto, racismo é uma violência, é o que eles pensam no Brasil. O Brasil ainda não atende essas demandas. E Marrabenta, devagarinho, a passos de formiga, tenta um dia cresça ao ponto de sair para fora da cidade e ser uma referência internacional quando se fala em cultura brasileira e africana.